Desconhecidos ou Strange Darling, eu falo o título aqui em inglês, porque esse é um filme típico, um filme que acontece aos montes todos os anos. O filme que estreia nos Estados Unidos, estreia em VOD, que vaza no torrent, muita gente começa a assistir e ele vai chegar muito depois nos cinemas brasileiros, quando ele faz algum sucesso com esse público que consome mais filmes no torrent, mais filmes que vazaram, que não tem distribuição no Brasil. Ele vai conseguir uma distribuição muito depois, como acontece com esse filme com a Paris. Filmes como esse, eles são bastante característicos, né? Apesar de muito diferentes. Geralmente são filmes que chamam a atenção dessa cinefilia por terem características um pouco diferentes, ou por terem premissas um pouco mais, não diria originais, mas um pouco mais fugindo do convencional, do mainstream de terror. Então a gente teve, por exemplo, no ano passado, além desse filme, filmes como o In a Violent Nature, que ia ter distribuição no Brasil, acabou vazando, e aí ele não teve mais distribuição no Brasil, que é um filme que pega a lógica do slasher e joga meio que para uma dinâmica de gameplay, de cinema de fluxo. O argentino mesmo, que ficou muito famoso na época, né, o When Evil Lurks, que foi ter uma distribuição bem posterior no Brasil, ou mesmo no passado um filme que chegou nos cinemas brasileiros pela O2, que é o Oddity, que também vai ter ali aquela característica principalmente envolvendo aquela entidade, aquele boneco, então algumas coisas bem estranhas, e esse filme vai se parecer bastante, né? Tem outros, inclusive, que nem chegaram. Tem um filme francês chamado Mads, por exemplo, também, que ficou muito popular ano passado, que é meio que começando um apocalipse com infectados, tudo meio que envolvendo um plano sequência que vai passando entre as personagens, é tudo muito caótico em uma noite. Um filme bem interessante, por sinal. Então, esses filmes, eles surgem muito, eles chegam muito na cinefilia, e dependendo de como eles batem na cinefilia, de qual repercussão que eles têm, às vezes eles conseguem, às vezes não, distribuição nos cinemas brasileiros. Em Strange Darling, ou Desconhecido, chega agora pela Paris Filmes um tanto depois, e é um filme nesse sentido. Por que eu tô trazendo todos esses filmes numa mesma leva? Não só por essa característica de lançamento mesmo, de distribuição, mas principalmente porque esses filmes que fogem um pouco do cinema mais blockbuster, ou do cinema mais comercial, eles vão ter essas características que chamam muita atenção. Na maioria das vezes, premissas, ou até premissas narrativas e estilísticas que chamam um tanto a atenção. E quase sempre esses filmes, eles têm um problema, eles têm uma dificuldade de ir além da premissa, né? Às vezes a premissa é muito boa, mas eles têm uma dificuldade de se desenvolver e de se resolver na maioria das vezes. Alguns funcionam melhor, outros um pouco pior. Eu acho que Desconhecidos fica um pouco no meio do caminho. É um filme muito difícil de falar sobre ele sem dar spoilers, eu vou evitar os spoilers aqui no YouTube. Quem quiser ter uma análise um pouco mais aprofundada nesse sentido, eu escrevi para esse filme sobre a Filmes e Filmes, a crítica deve estar para sair essa semana. Lá, a minha crítica é muito mais com spoilers, muito mais reveladora, porque é um filme que ele vai trabalhar com um artifício muito claro. Primeiro que ele já começa no chamado in media res, né, no meio da ação, então a gente vê aquela perseguição inicial daquele personagem perseguindo aquela mulher, a gente não entende direito, tudo é muito estilizado, o filme é filmado inclusive em 35mm, ele deixa claro isso no texto inicial, ela vestida toda de vermelho, em um carro mais antigo vermelho, ele com uma picape, com uma camisa xadrez, com uma espingarda na mão. Então o filme inicialmente ele já brinca bastante com esses estereótipos, não só do serial killer, mas desse personagem típico, desse personagem masculino típico do cinema americano, até como ele se veste, enquanto ela, toda machucada, parece essa garota indefesa tentando fugir. E a partir de então a gente vai ver que o filme ele se desenvolve em capítulos, né? Primeiro ele também tem um texto inicial que é interessante, que cria essa confusão quando fala sobre ser um filme sobre um serial killer real e tudo mais. E a partir de então tem essa divisão em capítulos, mas não em capítulos lineares, não do primeiro ao sexto e posteriormente o epílogo, né? Então são 6 capítulos e mais o epílogo, mas tudo isso bagunçado, tudo isso fora de ordem. Justamente porque se esse filme fosse contado linearmente, ele não teria tanto impacto, ele seria bem flat, digamos assim, enquanto quando ele é criado dessa forma mais rocambolesca, com esses capítulos fora de ordem, ele cria o interesse no público, a dinâmica no público do desconhecimento, do querer conhecer mais, que é um artifício assim bem evidente, um artifício que é até bastante fácil, a gente já viu muitos filmes parecidos, é bastante fácil de matar qual vai ser o plot twist aqui, né, qual vai ser a reviravolta aqui, mas que o T.J. Moner, ele é um diretor que ele pesa mesmo a mão, ele pesa conscientemente a mão em todos os artifícios que ele cria. Desde essa narrativa tirada de ordem, dessa montagem que corta
esses capítulos quando parece que vai ter uma revelação para voltar naquele momento só muito posteriormente, mas até como ele ilumina as cenas, por exemplo, né? Eu falei, ele é filmado em 35mm, com cores muito vivas, o que é raro no cinema hoje em dia, então isso eu valorizo bastante, mas como ele se utiliza do neon, dos sons, é essa mão mesmo bastante pesada na direção do filme. E por mais que seja um artifício bastante evidente, eu acho ele bastante interessante durante boa parte do filme. Acho que ele consegue construir bem essa dinâmica do desconhecimento, do querer conhecer mais, até o momento que a gente tem essa revelação, e a revelação ela já vem na metade do filme, ela não vem posteriormente, até porque para ter a revelação posteriormente, aqui fugindo de spoilers, ele precisaria criar muito mais capítulos fragmentados para conseguir sustentar toda essa revelação. Então ele escolhe essa revelação ser no meio do caminho, ser no meio do filme, para posteriormente a gente ser colocado em outro lugar, não mais no lugar do desconhecimento, mas no lugar de ser os únicos que conhecem, que sabem o que está acontecendo, e que a gente fica nessa ânsia de querer avisar os outros personagens que desconhecem daquilo, tanto como a gente desconhecia anteriormente. Então essa brincadeira que ele cria com o espectador, eu acho interessante, eu acho até bem construída, apesar de bem direta, às vezes um pouco rasa, às vezes até dependente demais do artifício. Então é aí que o filme me pega, eu acho que ele funciona muito bem até a revelação, e após a revelação ele vai perdendo força constantemente, justamente porque os personagens que vão aparecendo depois, a maioria, já não tem mais tanto impacto pra gente. O filme ele já não tem mais esse interesse todo, e quando ele começa a trabalhar essa dinâmica mais linear, ele não tem mais muito o que fazer. Então ele é um filme que ele é muito dependente desse artifício de montagem, desse artifício dos capítulos fora de ordem. Não só os capítulos fora de ordem, mas quando a gente vê cada um desses capítulos, onde é cortado e onde vai ser ligado posteriormente. Acho um filme interessante, né? Eu gosto desses diretores, principalmente nesse cinema mais independente, que se arriscam um pouco, que vão trabalhar com essas dinâmicas, por mais que seja uma dinâmica um tanto manjada aqui, né? Esse filme que depende de um plot twist, esse filme que claramente ele está escondendo aquelas informações do público para revelar em um momento específico. Ainda assim, eu acho que ele trabalha relativamente bem com essa dinâmica, eu não quero dizer mais, né? Porque tem algumas coisas que já aconteceram em muitos outros filmes que esse filme faz, mas aí seria um grande spoiler. Mas eu acho que ele consegue estabelecer bem essa dinâmica, justamente por ser um filme que não esconde a mão do diretor, não esconde do público que o público está sendo manipulado. Ele deixa bem claro, e é quase como se ele criasse um pacto com o público. Olha, eu vou manipular você, e para você manter engajado, você tem que comprar essa manipulação. Então eu acho que ele faz isso bem, só que, como eu disse, é um filme dependente do artifício. A partir do momento que esse artifício se revela, sobra muito pouco posteriormente. Tem até algumas boas cenas depois, mas resta muito pouco. O T.J. Miller ele consegue encenar bem as cenas, ele tem uma capacidade boa. Mas é isso, a partir do momento que o filme revela o seu artifício, ele não tem mais muito o que fazer, né? Então é um filme que ele é engajante até certo momento, mas ali fica claro que ele é o artifício em si, né? O filme é esse artifício de montagem. Depois resta muito pouco, como eu disse. Acho o filme, em geral, bom, assim, um filme que me mantém engajado, até quando eu gosto menos dele, eu acho que ele consegue me manter engajado até o final, mas não acho também um grande filme. Como eu disse lá no começo, a maioria desses filmes eles têm premissas muito boas, mas quase sempre ele tem uma dificuldade de desenvolvimento, uma dificuldade de se concluir. Eu acho que acontece até certo ponto isso com Desconhecidos. Mas ainda assim, é melhor do que a maioria desses filmes que vazam e depois vão chegar, e fazem muito sucesso e depois vão chegar nos cinemas brasileiros. Acho Desconhecidos um filme bom, mas apenas bom para quem gosta do gênero de terror, para quem gosta de filmes de serial killer, para quem gosta de filmes com plot twists, acho que é talvez uma boa pedida. Um filme que me chama a atenção, como eu disse, muito pelas cores também. Faltam cores no cinema atualmente, né? Cada vez mais a gente vê esses filmes no cinema digital, esses filmes de estúdio, com tudo muito acinzentado, tudo muito sem profundidade. Aqui não, aqui é um filme que claramente tem uma visão estilística até bem evidente, que tem uma direção de fotografia que trabalha muito bem essas cores e consegue até criar algumas dinâmicas boas a partir dessas cores, a partir do vermelho, por exemplo, né? A partir daquela roupa, a partir daquele carro, a partir daquela arma que já é sugerida inicialmente pra gente ser levado por um caminho, na verdade ser outra coisa. Então eu acho o filme relativamente interessante. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, o meu cineclube. Também, se você gosta do canal, considere se transformar em membro por R$ 6,90 por mês, você ajuda esse canal a continuar existindo. Por hoje é isso e
Corta.